Olá, aqui é a professora Geni. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o plano cartesiano. No plano cartesiano, nós temos o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. O ponto de encontro dos eixos é a origem. Observe que para a direita, as abscissas são positivas, para a esquerda, negativa. Para cima, as ordenadas são positivas, para baixo, negativa. Para nós localizarmos um ponto no plano cartesiano, temos que conhecer o valor da abscissa e o valor da ordenada que corresponde às coordenadas do ponto. Como na ordem alfabética, primeiro você vai pensar nas abscissas e depois nas ordenadas, ou horizontal e vertical. Então aqui eu já tenho algumas coordenadas colocadas numa tampinha de refrigerante. Aqui as coordenadas de um ponto, onde a abscissa é o 2 e a ordenada é o 5. Aqui a abscissa, aqui a ordenada. Qual seria o ponto de encontro deles? Essa tem que subir e esse vem para a esquerda. Então, o ponto de encontro aqui, 2, 5. Um outro ponto de coordenada 0, 5. 0 da abscissa e 5 da ordenada. Então, vai ficar bem em cima do eixo. Olha, você vem aqui na abscissa é o 0 e coincide em cima da ordenada 5. Um outro ponto que nós vamos colocar de coordenadas 2 e negativo 2. Então, 2 da abscissa, negativo 2 da ordenada. Então, onde que eles se encontram? Esse desce 2 unidades e esse 2 unidades para a direita. E assim nós vamos colocando os pontos no nosso referencial cartesiano, sempre seguindo primeiro as abscissas e depois as ordenadas. E se nós tivermos as coordenadas do ponto 0, 0? Este é na origem. 0 da abscissa e 0 da ordenada. Vamos colocar mais um. Negativo 2 e 4. Então, negativo 2 da abscissa e 4 da ordenada. Então, vamos colocar aqui. Ó, desce aqui na abscissa é o negativo 2, vai na ordenada é o 4. No plano cartesiano, os eixos dividem o plano em 4 quadrantes. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante, onde tanto a abscissa como a ordenada são positivas. Temos aqui o segundo quadrante, em que as abscissas são negativas e as ordenadas são positivas. Temos aqui o terceiro quadrante, que tanto as abscissas como as ordenadas são negativas. O quarto quadrante, abscissa positiva e ordenada negativa, como podemos observar aqui nas coordenadas desse ponto. Vamos analisar alguns pontos que já foram colocados no nosso plano cartesiano. No primeiro quadrante, nós sempre temos tanto a abscissa como a ordenada positiva, 2 e 5. Já no segundo quadrante, nós temos as abscissas negativas e as ordenadas positivas, como consta aqui neste ponto que já está localizado. No terceiro quadrante, nós temos tanto abscissa como ordenada negativa, como no caso aqui desses dois pontos que já estão localizados. Observe sempre a questão da ordem, 4 negativo e 3 negativo. É diferente de 3 negativo e 4 negativo. Então, a questão da ordem que foi comentado no início. Primeiro as abscissas e depois as ordenadas. No quarto quadrante, nós temos abscissa positiva e ordenada negativa. Veja aqui já 2 pontos localizados, em que nós temos abscissa positiva ordenada negativa. Abscissa positiva ordenada negativa. E quando uma das coordenadas é o 0?
Vamos observar esse ponto aqui. Negativo 4 da abscissa e 0 da ordenada. Quando isso ocorre, ele fica em cima do eixo. Então, se o 4 negativo é da abscissa e o 0 é da ordenada, esse ponto está bem em cima do eixo das abscissas. Neste outro caso, em que o 0 é da abscissa e o 5 é da ordenada, esse ponto se localiza em cima do eixo das ordenadas. Recapitulando, para a localização do ponto no plano cartesiano, sempre vamos obedecer uma ordem. Daí o nome para-ordenado. Abscissa e depois ordenada. Se preferir, horizontal e depois a vertical. E aí não tem erro.